Vamos apresentar os nossos convidados deste programa especial. Hoje, a nossa convidada especial é a jornalista, repórter de economia do Jornal do Comércio, Patrícia Comunello. Seja bem-vinda. Olá a todos. Também temos o nosso diretor da Ubra TV, professor Walter Kuchenbecker. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tranquilo? Boa noite. E também os nossos colegas da produção da Ubra TV, a nossa coordenadora, Marissa Sampaio. Olá, boa noite. Outubro Rosa, né? Exatamente. Muito bem. E Guilherme Roquette, nosso editor-chefe. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Olá, Guilherme. A gente se encontra sempre nas pautas por aí, agora eu tô aqui. Os colegas se encontrando, né? Não são da mesma redação, mas nas pautas da vida rua. a gente se encontra por aí, né? Bom, vamos começar com, acho que o tema mais polêmico que tomou a internet, tomou as ruas também, nos bate-papos, né? Nos bares, inclusive o pessoal na noite discutindo política. Não sei se vocês conseguem ver algo positivo, eu enxergo algo positivo Acredito nisso, que né? sim. As pautas da política, da economia, né? Dentro da vida das pessoas em todos os momentos. Vou falar então da PEC 2, ou melhor, vamos comentar a PEC 241, né? A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC 241. O projeto obriga o governo federal a congelar os gastos públicos por 20 anos. A única correção é pelo índice de inflação. Vamos ler a reportagem da TV Cultura para a gente entender melhor e começar o debate. Mais de 400 deputados lotaram o plenário para votar a PEC dos gastos públicos. Durante a sessão, houve protesto de deputados e manifestantes contrários ao projeto. 3 ministros reassumiram os mandatos para votar a favor. O governo não queria correr nenhum risco. Depois de 12 horas de debates e da rejeição de todas as emendas que tentavam alterar o projeto, a vitória veio folgada. Foram 366 votos a favor, 111 contrários e 2 abstenções. Entre os que votaram contra, havia 26 deputados da base aliada. Se o projeto ficar como foi aprovado ontem, já a partir do ano que vem e durante 20 anos, os gastos públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão subir no máximo até o limite da inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só entram nessa regra a partir de 2018. Se o teto não for cumprido, o governo não poderá aumentar salários do funcionalismo. E até parlamentares, ministros, juízes e procuradores podem ficar sem aumento. Assim que saiu o resultado, o porta-voz da presidência fez um agradecimento ao Congresso e disse que o teto de gastos é fundamental para a retomada do crescimento. A emenda hoje aprovada permitirá, uma vez em vigor, proteger a economia brasileira da irresponsabilidade fiscal e colocar o país nos trilhos do desenvolvimento com equilíbrio. Deputados contrários à medida lamentaram a aprovação. Eles argumentam que o limite vai prejudicar investimentos nas áreas de saúde, educação e social. O serviço público de saúde, de educação, a assistência social, os programas de habitação, tudo isso fica engessado. E engessar é faltar num país tão desigual como o nosso. Bom, então vamos começar o debate. O debate já começou nas timelines da vida, na internet, nas mesas de bar também. PEC 241, contra ou a favor? Vamos contextualizar, ou tentar, pelo menos em meio a um déficit de 170 milhões de reais no orçamento do governo federal. Esse corte é necessário ou esse corte deveria ser feito assim, desta forma, ou de uma outra maneira? Vamos começar com a nossa convidada especial, por favor, Patrícia. Que tarefa, não. E até pegando o gancho aí do porta-voz da presidência, agradece aos deputados, só esqueceu de falar com os 200 milhões de brasileiros que vão ser afetados, ou pelo menos 80% deles que usam o sistema público de saúde, né? Eu acho que a PEC ela tem várias nuances, né? O governo não gosta que fale que é corte, porque na verdade você não vai cortar, não vai reduzir e tal, mas ela vai impor um limite, né? E o mais engraçado é que eles conseguem facilmente dizer onde vai ser colocado o limite, né? Quer dizer, saúde, educação. Algumas têm até a penalidade se não cumprir o teto, o reajuste do mínimo também vai ser, o salário mínimo vai ser afetado, que é uma questão que a gente está falando de renda mínima, né? Não é uma questão, né, isso inclusive afeta a economia, né? Porque se as pessoas ganham menos ou não conseguem ter uma renda crescendo, significa que as pessoas vão comprar menos. Se comprarem menos, afeta as empresas. E o velho dilema do Brasil, no caso da saúde especificamente, que eu acho que é onde pega mais mesmo, porque a gente vê que há uma conta aí que as entidades do setor estão fazendo, que em 20 anos seriam 400 bilhões de reais que deixam de ser repassados, né, daquilo que seria se seguisse a ordem normal, porque é bom lembrar que existe, a Constituição já tem um dispositivo que foi
foi alvo de movimentos grandes, né, que quando foi regulamentada a E29, né, que ela tem uma regra, que é a variação do PIB nominal do ano anterior. Quer dizer, uma PEC de agora que está passando por cima de uma emenda constitucional, que é assunto super sério, e, no geral, as pessoas pouco falam disso, quer dizer, a todo momento se muda a Constituição como se a Constituição fosse uma espécie de, sei lá, de uma leizinha ou uma portaria, isso que eu acho que gera uma instabilidade. E outra... Dá para a gente acrescentar também a manifestação do presidente Michel Temer, que diz que não foi lido, o texto não foi lido direito, pelo menos a manifestação que ele deu, dizendo que, olha, não é bem assim, não vai atingir a saúde, não vai atingir a educação, a oposição tem que ler o texto direito. Ele sempre tem dito isso, né, em relação aos projetos do governo, solta a prova ou até recua um pouco e diz que não era bem assim. Na verdade é bem assim, porque está atrelado à inflação, então... vai subir de acordo com a inflação, nada a mais do que isso, e são 20 anos. Tem algumas pessoas que estão dizendo... Pode revisar em 10 anos, de acordo com a PEC. Pode ser revisto. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer em 2018, né? Muita coisa vai acontecer, mas, por exemplo, está se falando que para 2017, como a inflação carrega ainda a inflação desse ano, que provavelmente vai ser maior do que a projetada para o ano que vem, ainda teria uma folga, mas os números que a gente já está vendo, assim, vai ser menor o orçamento, até porque tu tem uma arrecadação que né, já tem um reajuste no orçamento. E uma coisa importante, o gasto com juros, que é a parte da dívida pública, né, que o governo tem que saldar com os bancos e tal, com juros, etc., que é onde, né, que financiam, digamos, esse rombo aí todo que se fala, essa conta vai aumentar. Quer dizer, vai se pagar mais juros, vai se continuar pagando muito, é mais de 50% do orçamento do governo que vai. E isso eu acho que também teria que ser colocado, pelo menos deveria ser colocado a possibilidade de uma escolha, e isso não existe. Quer dizer, vai penalizar as prefeituras, que já hoje não dão conta, vai penalizar... Já pediram, inclusive, para o governo do estado antecipar os recursos do IPVA. Tinha uma movimentação de prefeitos para isso, para que se pudesse pagar o salário. Que já é um rombo de agora, não é claro, nem um rombo futuro. Já está puxando o recurso. O que me chama a atenção na questão da PEC é o seguinte, a gente está, de novo, cortando em áreas que são essenciais e a gente não está atingindo o problema. Onde é que eu acho que está o problema? Em casas legislativas que custam muito para o serviço que elas nos dão, quantidades imensas de funcionários, como tem no Senado, e também em casos, por exemplo, como categorias como a dos magistrados, que ganham salários altos, mas que, além do salário, acumulam outros benefícios. Isso também tem que ser encarado no momento em que a população vai sofrer, porque nós já temos problema na saúde e, ao mesmo tempo, a gente vai continuar mantendo esse tipo de situação. Embora militares e também o Poder Judiciário estão dentro dessa PEC, os salários vão ficar congelados, mas precisa ser revista essas situações. Só que isso a gente não encara de frente. É que o cálculo é muito simples. O Brasil já é um país dos que menos investe per capita por pessoa em saúde, por exemplo, tá? São índices assim, nível de países africanos hoje em dia. A população vai aumentar. E o orçamento não vai aumentar, ou seja, vai diminuir o investimento per capita. A gente já está numa situação em que o SUS está sobrecarregado por conta de desemprego, etc., que tende a aumentar ainda por um tempo. Então, o SUS mais sobrecarregado, com menos verba por pessoa. Lembrando que uma coisa que o Drauzio Varela falou, que a inflação de coisas como medicamentos, equipamentos, ela sempre é acima da inflação normal. Então, precisaria de mais investimento ainda, e não de muito menos. E tem detalhe, né? A questão até da população, ela tem uma variação, mas o que vai afetar muito mais os custos é a necessidade de tratamentos para uma população que está envelhecendo e vivendo mais, com uma tecnologia médica que a cada 20 anos ela muda completamente, e isso significa você ter, né, recursos para tratar as pessoas, mas também com custo. O ministro hoje, até nessa quinta-feira, numa entrevista, disse que eles estão fazendo gestão para tentar reduzir algumas despesas e tudo mais. Falou em 1 bilhão, mas o que é 1 bilhão no orçamento que é projetado para o ano que vem, quase 120 bilhões, né? Então, e tu lembraste bem, o Brasil é um dos países considerados, digamos, emergentes, não estou nem falando, né? Que tem uma aplicação muito menor per capita. A gente está abaixo da Argentina, que teoricamente, né, está passando por uma crise muito pior que a nossa, quer dizer,
está tentando recuperar a credibilidade para voltar a buscar capital no exterior, né? Financiamentos, empréstimos. Eles investem muito mais, e quem puxa muito é o setor público. E o ministro, de novo, da Saúde falando que o SUS é SUS público e SUS privado. Ok, no sistema é SUS público e tem o complementar, que são os filantrópicos, né, que a gente conhece muito aqui no Rio Grande do Sul, e tem o suplementar, que são os planos de saúde privados. Só que hoje a relação já é cada vez mais desigual, cada vez mais as famílias, a gente que paga plano de saúde quando pode, e as empresas, né, que também bancam seus planos, ou mesmo o gasto direto, é mais de 60% do gasto com saúde no Brasil. Então, o que a gente tem é um cenário que é o seguinte, ou tu vai ter recurso para pagar a saúde, e cada vez mais caro, ou comprar um planozinho barato que não te dá acesso nem ao hospital, ou eu não sei o que vai... honestamente, eu acho que assim, eu acho que essa insegurança sobre ter condição de acessar a saúde, que hoje já está presente, que nem a história da segurança pública, que a gente não sabe, acho que vai ser, para mim, a coisa que vai ser preocupante. Eu vou puxar um pouco para fazer um destaque positivo e um contraponto a essa PEC, né? Eu vejo ela, evidente, o governo que assume, ele quer e precisa urgente buscar credibilidade, apoio, delimitar bem a sua bancada de apoio, né? Eu acho que nesse sentido a PEC teve um efeito bem positivo, 366 que votaram, né? Nesse sentido fica dado um recado, existe um conjunto trabalhando no mesmo rumo, né? E por outro lado a necessidade, a urgência de cortar gastos e revisar orçamentos, essa é sabida de todos, né? Quer dizer, já devia ter sido feita há muito tempo, né? Existe a necessidade sim de um corte, né? Eu também concordo com a Patrícia quando fala que isso nós não precisávamos estar reinventando novas leis, novas PECs, novas medidas provisórias, porque isso está tudo ali na Constituição. Quer dizer, existe a lei da responsabilidade fiscal dos gestores que deveria ser cumprida e buscada, quer dizer, não há necessidade de estar fazendo uma PEC, mas eu vejo assim como muito importante a sinalizada para o mercado maior, né? Quer dizer, o governo assumiu, está sério, está cortando, né? O Meirelles, evidentemente, já festejou isso muito e o cenário das agências reguladoras também, das agências que regulam os ratings da economia, eles, evidentemente, receberam bem essa notícia, né? Isso é importante para o país, de alguma forma, quer dizer, demonstra e se retoma um pouco a credibilidade, o que nós precisamos muito nesse país. Quer dizer, nós já vimos há muito tempo, agora, nos últimos anos e meses, com muito mais força, caindo nos ratings, sendo classificados nas agências que nos classificam, né? Enfim, isso é ruim. Quer dizer, a sinalizada nesse sentido da PEC é boa. Agora, vai cortar da saúde, da educação? Eles garantem que não, quer dizer, já está orçado. Mas essa é uma discussão que a gente pode levar adiante e o mais importante é acompanhar agora, efetivamente, na prática, o que vai acontecer, que são os próximos passos. Corroborando com essa visão, a gente teve a manifestação da presidente do FMI, né, ressaltando a importância da PEC nesse momento, justamente nessa perspectiva de comunicação ao mercado externo. Agora vamos trazer o contraponto, interno e o externo. Eu acho... À medida em que eu vou trazer aqui um dado importante para a gente analisar a bancada gaúcha nessa votação, porque o que acontece? O que acontece na questão da bancada gaúcha? Como foi muito bem lembrado pela Patrícia, está nas costas das prefeituras, por exemplo, a questão da saúde, que custa muito caro. O governo constrói a UPA, quem é que tem que ir lá administrar? Então, como é que a gente pode entender, e aí eu fico sempre pensando, como é que vota a bancada? Parece que a bancada tem um discurso quando está, né, na sua base, né, e a gente acompanhou a bancada trabalhando agora nas eleições municipais, ao lado dos seus prefeitos, seus candidatos, e tem um outro posicionamento quando está em Brasília. Sem dúvida. Né? E aí vota com o governo. O próprio Perondi, né, que está na linha de frente, o relator da PEC, que é um estandarte aqui dos hospitais filantrópicos e tal. Não acredito que ele tenha abandonado as suas convicções, mas tem gerado uma preocupação na sua própria base. Eu não sei como é que vai ser isso, né, porque ele está defendendo com unhas e dentes, né, e o impacto vai vir, assim, eu acho que não tem muito como não acontecer. E aquela história, a gente tem um orçamento muito concentrado na União, né? Então, isso não muda, que é um anseio dos estados e municípios. E outra coisa que eu acho importante também, a gente tem uma previsão aí do ano que vem começar a sair do crescimento, do não crescimento. Quer dizer, talvez, porque
se fala em 10 anos, 20 anos. Acho que isso que assusta, porque dependendo, tu cria uma, sabe, e entra numa lógica de pode redução, ser feito daqui a entendeu? 10 anos, de acordo com a PEC. Mas eu volto a dizer, Se essa não se reunirem e sinalizada... conseguirem numa nova PEC, pode né? fazer uma outra PEC daqui a Gera- 2, 3 todo anos. mundo Na pode verdade, é mexer. isso que vai Mas acabar. é ruim a isso, né? sinalizada é Porque não- importante e ela dá um efeito imediato. Por exemplo, hoje, se olhares no jornal hoje, hoje uma coisa que jamais se imaginava, o Banco do Brasil está falando em uma redução de 18 mil do quadro. Mas isso É um segue a banco linha estatal. O governo vai, Petrobras, tudo. Sim, e essa mas é a linha eu digo, do governo. opa, segurar, apertar o cinto, deram um recado muito forte. Mas curto prazo. muda o perfil de governo. Sim, Porque se a gente sim. for lembrar, Exatamente. isso lembra muito o FHC, né, no período dos anos 90. E é uma linha, a gente sabe que essa é a proposição, é a base, né? Sim, com E eu certeza. acho que vem com força Está em relação muito a claro, isso. né? Tanto que o Agora, presidente se vai ter Temer reação ou se não é a reuniu- questão, né? Se reuniu com o FHC e com o Gilmar Mendes na última noite, Foi ontem, foi nessa né? quarta. né? Quarta-feira, eles se reuniram para falar da PEC e o andamento Sim. agora. E o Então, FHC tecendo a gente- elogios. Pô, a gente aliás. tem, então, duas perspectivas. O mercado demandava isso na medida do que foi debatido no processo de impeachment, com a questão dos gastos públicos, demandava uma reação a curto prazo. Talvez seja essa a intenção do governo. Agora, a longo prazo, eu fico tentando imaginar como vão ser esses 10 anos em que a FAMURS, por exemplo, vai se reunir para pressionar lá em Brasília. Eu quero- E a gente Mas pode é ter, isso que daqui a eu 2 disse, anos, gente. como disse a Maressa, uma nova PEC. É o que eu disse, nós temos é que Dois anos se sem eleição, debruçar. Exatamente. A gente tem que se debruçar na questão de onde está o maior furo e aonde, em termos financeiros, né, para onde que vai o dinheiro. E a gente tem que entender se nós precisamos de determinadas coisas, se nós precisamos ter tantos deputados numa Câmara Mas eu acho que esse legislativa. não acaba sendo o maior gasto. A gente tem que encarar, por exemplo, questões como uma reforma tributária de fato, que Também. tribute os mais ricos, as Também. heranças, etc., que é uma coisa que a gente nunca Bom, quer mexer. Gente, vamos fazer o seguinte, esse debate da PEC, ele é tão Vai tomar o programa importante inteiro. e ele rende tanto que eu só quero dar um dado para vocês. Nós trouxemos aqui no programa, numa das edições, porque a gente tem duas visões sobre a PEC. Isso está bem claro também, né? Tem economistas que defendem, outros que são contrários. Em uma das entrevistas com um economista que era contrário à PEC, nós tivemos mais de 40 mil visualizações só dessa entrevista, e você pode assistir no YouTube, assim como estamos também trabalhando para trazer outro economista com uma visão favorável à PEC, contrária ao economista Robert Tourrier da FEE, para trazer esse contraponto. Porque no YouTube, quando vocês forem assistir, assistam, tá lá no YouTube, no canal do Ubra TV. Acompanhem os comentários, porque tem dos dois Muito lados. dividido, é. E aqui a gente também não vai chegar num consenso, por isso vamos para o próximo bloco. Fique por aí, a gente ainda vai conversar sobre o smartphone da Samsung, que pega fogo, acreditem, sim. E nós vamos falar também sobre eleições. Não saia daí, porque a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão RS Especial, hoje com a equipe da Ubra TV, junto com o diretor Walter Kuchenbecker e também a nossa convidada especial, Patrícia Comunello, do Jornal do Comércio, que está aqui com a gente. E vamos falar sobre o Haiti, né? Eu estou sempre nas redes sociais, eu puxo porque é o que a gente vive hoje e acaba acompanhando as timelines. Muita gente reclamando, né, das manifestações a respeito do Haiti, que eram pouquíssimas, raríssimas exceções de pessoas se manifestando sobre a tragédia no Haiti, diferente, por exemplo, do que aconteceu na França. A solidariedade parece virtual, a solidariedade virtual parece ter sido maior. A passagem do furacão Matthew no Haiti deixou mais de 400 pessoas mortas no país. A tragédia causou mais destruição em uma região pobre e que não consegue se reerguer depois de tantas tragédias, guerras e tudo mais. A pobreza no Haiti é muito forte, muito intensa. E aí vem uma catástrofe dessas. Como é que a gente deve se portar frente a isso, não só na solidariedade virtual, que é importante para lembrar a causa, mas de maneira efetiva. Por exemplo, o Brasil agora parece que se alinhou e se manifestou para Agora uma não, ajuda, né? O Brasil tem uma missão de paz no Haiti Exatamente. desde 2004. Nessa capitaneada pela ONU também, mas agora sim, o governo Agora se sim, aproximando. o Ministério da Defesa divulgou, está desde ontem já, desde essa quarta-feira, que vai enviar materiais, medicamentos, agora donativos também, alimentos, e vai também informação dessa quinta-feira que vai um pelotão, sei lá, vão homens já para ajudar na reconstrução. Agora, essa história do Haiti é um troço
é trágico, porque às vezes começar a ter que mudar, acho que até sair, sabe? Desabitar aquela região. Eu também, quando eu estava escrevendo e pensando no programa, eu cheguei a essa conclusão, porque, gente, cada vez tá que chegando passa... outro, né? Tá chegando pior outro. ainda. Então, é muito complicado. difícil, é uma região que está... Claro que a gente seria um pensamento extremamente funcionalista. Tem que ajudar rápido, né? Mas é muito complicado, assim, a população não consegue se reerguer de uma tragédia e já vem outra e mais outra. É um absurdo, chega a ser complicado. Na realidade, é a total falta de estrutura. É um país completamente abandonado, né? Desde que teve a sua independência, que, aliás, tem uma história maravilhosa. O Haiti foi o primeiro país da América Latina conseguiu se descolonizar, né? Uma luta realmente do povo lá em 1804, quando a gente aqui no Brasil nem pensa, né? Esse isolamento não tem uma relação direta com isso? Exato, é uma relação direta. Desde então, o Haiti era o maior exportador de açúcar, de café do mundo, né? Quando era colônia da França, e depois disso isso foi completamente cortado. País abandonado pela comunidade internacional. Se um furacão desses passa num país rico, não vai causar esse tipo de tragédia, sabe? Até porque ele era inferior até o Sandy, né? O Sandy era mais poderoso que ele, que passou nos Estados Unidos, e o Matthew era inferior, não era tão é a total falta de estrutura. O país do lado, a República Dominicana, que é um país bem mais desenvolvido no seu capitalismo, também passa lá esse tipo de fenômeno climático, só que não causa essa mesma destruição. Sim. Então, é muito triste. A gente que tem uma quantidade muito grande de imigrantes haitianos aqui, certamente vai ter mais gente vindo a partir de agora, né? Claro, eles vinham antes com a esperança de o Brasil ser um país do futuro que já não existe mais. Mas qualquer lugar vai ser melhor do que um país destruído. Deixa eu até trazer essa perspectiva da internet para a gente discutir algo, talvez não digo maior, porque a questão é grande e importante, são pessoas que estão morrendo, né? E às vezes não por conta do furacão, mas sim pelos efeitos dele. Não tem estrutura para suportar, doenças, né? Agora vai ter a cólera de novo para se lidar. Exatamente. Mas o que se disse na internet é que a gente era seletivo na nossa solidariedade, assim como se disse também em outras questões. Né? A gente é de fato seletivo, a gente olha, por exemplo, para a Europa com outros olhos do que, por exemplo, um irmão latino-americano, caribenho, aqui das Américas? Eu não vejo isso, acho, como sendo seletivo. Eu vejo o Haiti realmente, ele é uma região paradisíaca, realmente, né? E ela está na rota dos furacões, isso é sabido, né? Eu acho que essa questão que a Maressa traz é importante, da independência conquistada com muito sangue e suor dos que ali estão, né? Mas que, de fato, talvez, por alguma razão, tenham sido, então, abandonados, né? Pelas grandes potências, né? Quer dizer, eu acho que ali tem que se dar um olhar em cima da questão do potencial turístico que aquela região representa e tem. Eu acho que isso pode ser um lugar realmente de resorts grandes, mas ele teria que ter uma grande ajuda, um grande apoio, um aporte internacional, como acontece em outros lugares ali da estrutura especial para poder receber, para poder suportar isso, né? Porque senão cada vez que passa um furacão vai destruir tudo. Quase tudo. E eles estavam, o furacão literalmente atravessou o caminho da própria reorganização política deles, porque é um passo, quase que o primeiro passo, né? Pensar num país, uma economia, sem ter minimamente uma condição de governo, porque agora tem previsão das imagens agora da destruição. Tinha previsão das eleições, né? Até a MINUSTAH, né? Que é a da ONU, acabou adiada, quer dizer, ia ser agora, depois também de muito, que o Brasil, por exemplo, está estendendo a permanência dele lá. Não era mais para estar lá. Porque é uma condição. Agora, é que nem a questão da África, a questão dos refugiados sírios, quer dizer, toda essa geopolítica aí, eu acho que o Haiti, ele, na América, né, realmente ele talvez o ponto mais, assim, sensível, mais dramático, né? E eu acho que cai um pouco nisso, assim, quer dizer, até onde, né, há uma ajuda maior, deveria ser por meio que da ONU, tem uma operação mais forte lá, mas também tem o respeito, talvez, à questão interna, né? Tu não pode chegar lá e resolver por eles, né? A gente vê, por exemplo, tu citaste a questão da vinda de imigrantes, né? Porque eles não vêm como refugiados, vêm como imigrantes mesmo, né? Podem trabalhar e tal. Muitos, assim, eu lembro da época da Copa, assim, da revitalização do Beira-Rio, a gente ia fazer matéria lá pelo jornal, muitos haitianos trabalhando na obra, assim, e haitiano com formação, assim, né, muitos com nível superior, vários. Então, assim, acho que
talvez a história tenha sido realmente assim... Dá pra dizer é a que foi o própria primeiro história. embargo econômico, né, por conta de ter afrontado o É sistema que foi bem aquela imperialista. situação, então querem independência? Então se virem. Já começou a independência com uma dívida externa imensa para pagar para a França, então se virem agora. Talvez Não se nos fosse querem hoje, aqui, talvez se teria virem. uma mediação e esse diferente. esquecimento Sem dúvida. em nível econômico, político, né, geopolítico, está sendo traduzido na timeline, que é isso que as pessoas estavam Mas reclamando. eu concordo, Mas sim, não que é, a gente... não é a rede social que vai também, Claro. né? Eu acho que as pessoas Não, esperam gente, também é um que todo mundo reflexo daqui a pouco daquilo saia que ajudando, realmente né? acontece. Eu acho Entendeu? importante que haja essa Não é reclamação, importante. que a Eu gente quero dizer olha que mais parece para... que não é importante para as pessoas A o que está gente acontecendo é- em Haiti, como foi importante, por exemplo, Mas talvez um atentado terrorista pressionou na a ajuda França. humanitária que está indo agora. quer Claro, dizer, eu acho com que certeza sim. Na pressiona, verdade, né? a gente está se dando conta que a gente fez filtros para a França e tudo mais, Exato. e ore pela França e pelo Haiti não foi dado a Não mesma é o que diz força. a música, mas isso já reze está pelo sendo Haiti. dito também, então as pessoas já estão Claro. se dando conta. Isso eu quero fazer um adendo aqui, mandar um abraço para o professor Davidson Campos, professor e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Luterana do Brasil, que tem sido bastante incisivo nisso, e foi ele que me chamou a atenção a respeito. Né, de que, claro, não vai ser a nossa timeline que vai salvar o Haiti, mas acaba sendo um reflexo desse Claro. esquecimento. Se for para usar para algum fim que não é só ficar ali compartilhando coisas, talvez seja... Isso está aberto, né? Eu acho Não, que isso se de percebe várias maneiras, na né? forma como a própria imprensa divulgou esse furacão também. Né? O Matthew estava indo na Flórida, estava subindo, já tinha passado, destruído. Sim, já tinha varrido, né? Varrido, Haiti, poucas Parece imagens, que teve pouca um fala delay, teve. né? É. Depois de Agora dias ficava e dias atento, que a gente né? Agora se com deu as cenas, conta. né, Exatamente. que tu falaste, né, das doenças, aquelas que vêm justamente É. em função da questão da água, das condições sub-humanas, né? Sim. Mas realmente é... Bom, vamos mudar de Complicado. assunto, mas só para reforçar como às vezes as Sim. questões culturais são reflexos de políticas econômicas, né? Ou o contrário, políticas econômicas acabam refletindo nas nossas questões culturais. Vamos passar agora para as eleições, né? Se alguém pegasse a primeira pesquisa eleitoral em Porto Alegre e comparasse com o resultado final das eleições, certamente ficaria sem entender o que aconteceu. Luciana Genro, do pessoal que liderava as intenções de voto com folga, terminou em 5º lugar. Foram para o segundo turno Sebastião Melo e Nelson Marquesan Júnior do PSDB, que apareciam atrás mesmo de Raul Ponte, que estava em segundo lugar na primeira pesquisa. Que virada, né? E que virada em cima de uma virada. Porque primeiro teve a virada do Melo e depois a virada do Marquesan em cima do que Melo. nem ele acredita. Quer dizer, acho que acreditava, no final já estava No dado, final, né? mas, Eu acho. Mas nenhuma surpresa, na verdade, né? Isso foi uma construção durante a campanha. Sim, A Luciana Genro sai com o seu teto, como a gente já tinha comentado aqui, e vai se desconstruindo, na verdade, né, sozinha, a sua campanha, enquanto Melo, Marquesan começam a mostrar. Porque, na verdade, ela era a única candidata Foi a conhecida. campanha? Foi só a campanha ou teve aí Operação Lava Jato, entre outras? Eu acho que a questão do PT é clara, É, e no acho caso que do PT, sim. ele carregou o ônus e tem, né, o Raul Ponte tá lá, bateu muito na questão da mídia e tal, mas eu acho assim, é um pacote de maldades, talvez, considerando, né, essa trajetória toda, e não foi só aqui, foi Brasil inteiro, né? Porto Alegre, eu lembro logo que eu vim morar para cá, a gente sabia assim, 35%, 34% Era do esquerda. eleitorado era Frente Popular, isso, né? isso. E os outros vinham atrás. Claro que tenho um depois número houve a aqui pra virada. trabalhei Ó, com essa Hoje- Pelo menos nessa, né? 117 mil votos, terceira posição para o Raul Ponte. Dá para a gente mensurar aí. Eu não sei, somando Raul Ponte e Luciana, percentualmente daria 17. Daria quase 30. É, De somando igual a maneira, frente, sim, eu acho que esquerda. talvez elas tenham ainda, né? Agora, o que a grande incógnita aí, a gente acompanhando lá a campanha e tal, e mesmo que está circulando na rede social, que eu acho que é um dos grandes, né, termômetros aí, ou pelo menos o que está circulando a opinião, é a expectativa de que pode haver uma migração de eleitores que votaram na Luciana Sim. para o Marquesan, essa expectativa, tanto que a gente vê que o discurso do Marquesan está muito cuidadoso em relação a temas mais polêmicos, assim, temas, a gente fez uma entrevista com ele essa semana, o jornal deu, e a gente já tinha levado ele para o Politiquim, que é o programa que a gente está fazendo na web lá, falando assim, ó, de temas tipo carris, privatização, ele falou, até foi mais incisivo e tal, mas esses temas, vocês podem ver que
não estão nas campanhas. E tem né? mais semelhança entre o discurso do Marquesan com o da Luciana do que o discurso da Luciana, por exemplo, com o Melo, muito mais. Olha o que tu está dizendo, né? Imagina, exatamente, mas aí é que tá. Por quê? Porque eu vejo que a Luciana quem está na veio esquerda... diferente, né? Vamos sim, lá, né? Exatamente. Exato. Quem está Muito muito diferente. na esquerda se parece mais com quem está muito na direita do que com quem está no centro. Justamente por causa das posições... E o discurso extremamente- antipetista. Dá um testemunho, porque a Outra- gente está aqui no estúdio, a gente vê antipetismo coisas também, da incríveis. Luciana. Por exemplo, nós recebemos aqui em uma das semanas 2 vereadores que foram destaques nessa eleição, né? O Felipe Camozzato, A que é gente do entrevistou o Novo, Felipe está chegando Novo. com um novo Aham. discurso, uma nova visão sobre a política. E também o professor Alex Fraga, que era suplente, agora sim vereador, também teve uma boa votação e foi Sim, destaque que é por PSOL. isso, né, do Aham. PSOL. E eles convergindo em vários pontos a respeito da administração da prefeitura e depois... E eu estou chamando a atenção que agora estou trazendo algo dos bastidores, que às vezes é bom. A notícia está ali às vezes, né, Patrícia? Não, e a gente Eles colaborando, concordando fora do ar. Porque às vezes tem um discurso no ar, que as às câmeras vezes estão não, aqui, isso é engraçado. mas fora é. do ar. Não, quando a gente falou com o Camozzato, que foi o primeiro que a gente entrevistou dos novos, aqueles primeira vez que concorrem e primeira vez que se Novo elege. partido. Sim. Que até a gente está... Hoje a gente grava... Nessa quinta-feira a gente grava os últimos 2. E aí eu tinha visto no programa lá do Camozzato que vários itens que eram semelhantes ao da Luciana. A gente perguntou para ele, afinal, vão juntos, pessoal? Não sei o quê. Ele, pois é, alguns a gente pode, né, não em todos. Aí depois a gente colocou no Face do jornal o vídeo e tal. E que ele admite que alguns itens, aí ele mesmo comentou. Sim. Todos não, também não é bem assim. Sim, que não, claro. não usei, eu coloquei muitos, eu acho, mas eles não, muitos também não, porque ele também tem atrás dele um movimento Claro, todo e claro. o eleitorado dele. Agora, tem um detalhe que nessa eleição, que também a gente várias vezes no jornal lá comentou e tal, o pessoal mais veterano e tal, onde foram parar os partidos? As siglas, Sim. o PT, o PMDB, tu não ouve, Não, não se inclusive, fala era em muito partido. difícil tentar. Inclusive sumiram na sua cor, na sua Não, pujança, nas campanhas era um Era uma questão de detalhezinho. desaparecer. campanhas, PT, por exemplo, não Isso tinha é um vermelho, fenômeno. era Tiraram colorida a o letra vermelho, fundo tiraram. branco. Então, assim, Ponte, Marca. imagina. questões para... Mas Isso é a significativo. interessante Se a gente falar, né? avaliar também é a questão da campanha da própria Luciana, porque no início se tinha o Raul como um alvo. Só que era muito difícil de tentar entender que aquele candidato que tinha mais tempo na TV, que era o Melo, poderia ser menos alvo do que aquele que tinha menos, que no caso seria o Raul. É óbvio que com todo aquele tempo de TV, o Raul Ponte acabou, aliás, o Sebastião Melo acabou com certeza angariando mais eleitores. Agora, a gente tem uma situação em que era muito difícil na TV a Luciana concorrer com qualquer outro candidato, porque o tempo era mínimo. 12 Ela segundos. era quase um Meu Nome é Enéas no ar. Então, mas o difícil. Marcelo Freixo tinha 11 segundos e está aí no segundo turno. Então, acho que esse foi um dos problemas da campanha da Luciana. eu acho que- eu apenas não esse. A acho que comunicação seja o do único. Freixo estava Eu acho que bem seja o interessante. único. Eu vi alguns vídeos Eu na acho internet. que o problema acho que ele é o comunicou bem foco legal. também, talvez, da campanha negativa. O foco talvez seria ir em cima daquele que estava na máquina, daquele que seria a situação, e não daquele que não estava e que também era de um partido de esquerda. Sim. E tem 2 ingredientes aqui que no Sul é muito clássico, né? A questão de não se reconduz praticamente ninguém nesse... Mas na Também. Prefeitura de Porto Alegre Também, mas- se até se reconduz, né? Porque É. o Não PT nominalmente, reconduziu, mas o depois projeto vai. Exatamente, os E a vices dupla viram PDT, PMDB ali. e os vices que viram E os vice que vem prefeitos. prefeito, mas enfim, e a influência do cenário nacional também é Claro. percebido Sim, sim. nitidamente aí nesse resultado aí que está se desenhando, né? Posso ampliar um pouquinho? Vamos sair de Porto Alegre para o mundo agora? Porto Alegre para o mundo. Então, vamos fazer uma escala até Nova York, por exemplo. A disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump está acirrada nos Estados Unidos. O embate se acirra a cada encontro entre os candidatos, a cada debate. Com isso, os memes, de novo, as redes sociais, né, começam a surgir, alguns bem-humorados, outros nem tanto, às vezes jogam coisas na nossa cara que doem, né? Vamos ver alguns deles aí pra gente ter uma ideia, só pra ver. Dá pra rodar alguns memes aí pra gente dar uma analisada? Um A gente vídeo. tá vendo aí vídeos agora. Sobe som, gente. Sobe o som. Prestem atenção na boca de cada um. Muito bom. Presta atenção na boca. Movimenta a boca.
It's a truth, and I owe it all to you. At the time of my life, and I owe it all to you. Mostrei a cara do Bill Clinton. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. O filme é o Dirty Dance, né? Com o Patrick Swayze. Lembra esse é Bonnie Tyler? Eu acho que é isso. Procura aí a direção, quem é que cantava essa pérola, presente em todos os casamentos e festas de 15 anos. O DJ que não tocar isso aí, não Eu acho não uma ganha boa cachê. alegoria de que Sensacional. esses candidatos não são tão diferentes assim como alguns tentam pregar. É mesmo. É mesmo. Sensacional é a edição. A edição É, é, muito bom. Parabéns, perfeita, viu? Parabéns. Aliás, porque o A zoeira não movimento tem da limites. boca é casadíssimo Sim. com a letra da música. É espetacular, é muito bem feito esse meme. E Dá aí, até pra gente? esquecer das baixarias que tá sendo tá. essa eleição não tem sido dos tão Estados melódico Mas a Unidos. eleição assim, americana, né? até nisso, ela dá show, né? Porque não pode ser uma coisa, tem que Não, ser... e tem que desafinado, ser- porque, por exemplo, no caso do Trump, quantas vezes ele já não pediu desculpa? Várias né, de vezes. algumas coisas que Várias disse. né? Qual vai ser a questão dele com as próxima, né? mulheres, Vai vai aparecer ser a algum próxima. caso É aí. absurdo. Gente, tem e aí, pedindo. tem essa perspectiva do Trump se eleger? Ontem eu estava que vendo, não. porque lá nos Estados Unidos eles segmentam as pesquisas, por exemplo, mulheres, brancas, né, latinos, e aí vão mudando esses percentuais, alguns até surpreendentes em alguns casos, mas dá para dizer, homens brancos votam em Trump, É, né, eu tenho- latinos tendem a Hillary. Eu acho que No tem outro não dá programa. pra dizer que ele, Acho que não ele dá tá pra fora, descartar. porque É, todo não dá pra momento dizer que ele... Tipo, tem amigas que moram, tem jornalistas que moram lá, sei lá, Sim. moram tanto em Nova York como perto de Washington, e há uma preocupação, porque se ganhar o Trump, né, para os brasileiros, sei lá, é uma perspectiva muito ruim, assim, né? Mas está no ar. E... Na outra vez que nós fizemos o... Perdão. por Não, favor. pode falar, depois eu digo. Ah, eu vou falar, eu lembrei aqui, a produção mandou. O Bonnie Tyler é o Total Eclipse of the Heart, que também é outra. Ah, sim, Total outro Eclipse of the clássico. Heart, é outro clássico. Esse é, pode repetir? Jennifer Warnes e Bill Medley, tá? Que é a Procure aí música que é o musicão. final, né? Lá Isso. daquele grande Sim, número da hora do Dirty do- Dance. E aí, Guilherme? Não, eu acho que assim, em relação ao outro debate que nós fizemos, eu considerava que o Trump tinha mais chance. Agora, um pouco menos em relação àquele outro momento em que a gente conversou, mas como disse a Patrícia, não está fora, não. Tem um Ele- mês de campanha, eu acho, ainda, Ele né? vem se enterrando também por questões assim, por exemplo, ele estava denunciando que o Bill Clinton assediou mulheres, fez uma coletiva, etc. E agora, horas atrás, saiu uma outra denúncia de que ele assediava mulheres, também vazou o áudio dele dizendo que ele era uma estrela e podia assediar todo mundo. E tem um detalhe, então- tem um detalhe assim, que eu acho também interessante, que é uma coisa bem própria, né, dos Estados Unidos. Os jornais, assim, os grupos de comunicação se posicionam lá. Então, agora, o que saiu agora recentemente foi o New York Times. Com E o Washington Post. Aí, assim, né, então a CNN. Então, assim, às vezes eu fico pensando, será que, sabe? Porque tem coisas... Aquilo que aqui também, guardar as proporções em vários momentos, né, Sim. também tem que ter um cuidado. Será que tem interesse aí, entendeu? Quantos casos? Porque aí que tá, no meio de uma campanha eleitoral, casos, por que é só agora que elas vieram à tona? Então são coisas, né? Mas, claro, vamos Diz considerar que os são russos estão reais, vazando. né? Estão Não, mas eu só quero falando deixar da uma Rússia, reflexão. porque o Por Trump enquanto- é pró-relações estreitas com a Rússia. Por enquanto, as coisas, tirando a Imagine Síria... Putin com Trump. Mas é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa Por música ia enquanto, ficar na louca. Síria não há diálogo entre Estados Unidos e Rússia. Eles têm reunião agora, né? Eles têm uma reunião agora, enfim. Mas eu fico sempre com aquele medo. Por enquanto, as coisas parecem tão calmas. Mas e se acontece alguma coisa, algum atentado?
Isso pode mudar radicalmente a visão O do meu eleitorado. medo- o meu E na hora medo- do medo a gente Mas toma uma aí outra é que atitude, tá, outra porque posição. a Hillary ela é extremamente militarista. O governo do Obama foi um dos que mais investiu em guerras por aí, com ela como secretária de Estado. Então não muda nada, é isso que existe quer muito dizer? essa dicotomia. Mas eu tenho O Trump é medo mais de um falastrão, dia que né? eu tenho medo do dia que, por exemplo, acontece alguma coisa, explode um carro bomba no perto da Casa Branca e o Trump tá lá com aquele botãozinho vermelho assim, agora aperta, não aperta, vou apertar. Eu tenho muito medo disso. Seria assim o fim do Tenho mundo? muito medo. Bom, com essa representação de Mas- como seria o apocalipse nuclear, eu vou ter que fazer um intervalo, professor. Até Terei porque que tem fazer um os intervalo. celulares explosivos, Isso, né? Tem é. uma ligação. Eu acho que ia ser assim, com um Tamagotchi. Assim. Não, eu tenho Pá. medo dele nessa posição. Vou Claro que eu apertar, tenho medo. sim ou Vou não? apertar, sim. Tá bom. É. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre uma campanha de uma lanchonete, uma rede de lanchonetes, que quer estimular a convivência entre pais e filhos, viralizou na internet, tá bom? Então já voltamos, fique por aí, o debate tá bem bom, né? Você quer conhecer sua casa nova? Você e sua família precisam da segurança de um condomínio fechado? Você gostaria de morar a 5 minutos da universidade e do novo shopping? Se você respondeu sim a uma das perguntas, a Bolognese tem a solução. Sobrados de 2 e 3 dormitórios em condomínio fechado com infraestrutura de clube no coração de Canoas. Tudo o que você precisa em um só lugar. Beládio, um lugar exclusivo para o que você procura. Vamos conhecer a sua casa nova. Imagine um lugar com tudo que você sempre quis. Esse lugar existe e está em Canoas. Belágio House Club da Bolognese. Uma novidade que reúne muito espaço e facilidades para você se divertir com os amigos, passar o tempo com a família e desfrutar do melhor da vida sem preocupações. Aproveite essa oportunidade e venha viver no Belágio. O condomínio feito para seus melhores momentos. O condomínio feito para você. Uma rede de lanchonetes lançou um vídeo na internet. A campanha mostra pais e filhos em uma sala com brinquedos e em um momento de descontração. Veja só. Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês. Eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui. Aí depois eu levo vocês pro teste. Podem sentar, hein? E aí, gente, como é que é a relação pais e filhos? Eu ainda não sou pai, né? Então, não sei, mas já fui filho, pai né? ali, ó. Temos um pai, que eu olhei para esse lado aqui, mas achei o... É, E não são poucos, né? Não. São quantos, professor? Três. É. Não, mas eu acho espetacular esse filme, ele nos leva a uma reflexão, né, muito profunda, enfim, como professores, educadores, como pais, enfim. E eu acho que marca o Dia das Crianças muito bem. O que fica, assim, da reflexão entre vários tempos é a questão do tempo e da prioridade que se dá na nossa vida, né? Num mundo corrido, num mundo agitado, num mundo conectado. Conectado né? e desconectado ao E, mesmo tempo. exatamente, e a gente acaba levando quase como um tapa na cara aqui, né? Num momento desse, quando a gente percebe que esse tempo que a gente devia ter ao lado dos nossos filhos, inclusive lendo histórias, conversando, brincando efetivamente, brincando de duas mãos, né? Uma via de mão dupla, onde o pai ou a mãe e os filhos estão juntos, né? O que mostra exatamente esse filme,
esse VT que vimos há pouco, ele realmente é necessário, né? E tem um significado muito grande. Eu acho que fica muito bem marcado e nos faz refletir sobre isso. Que prioridades nós estamos dando no tempo, que é escasso, que é fluido, como diz na teórica. Relação tempo e espaço, porque eu ainda vivia a época de ir para a rua. Andava muito. Eu também andava. Não vivia em condomínio fechado, que hoje é a opção mais lógica para quem quer uma atividade de rua, por exemplo. Não, e no interior também era muito de brincar na rua, mas assim, eu me considero um cara muito feliz e tenho que agradecer a Deus todos os dias pelos pais que eu tive. Porque o meu pai chegava em casa do trabalho e ia brincar de carrinho comigo. E isso eu achava sensacional. Mas e se jogar videogame? Então, também pode Vocês ser, acham? não importa. Pode jogar videogame, pode fazer o que quiser, pode brincar no tablet, mas tem que estar junto. Minha mãe também sempre foi muito presente, sempre me apoiaram bastante. Então, eu acho que esse momento ele faz muita falta e isso marca. Que não dá E é inesquecível, né, Guilherme? Esse não ninguém tira. Esses são os momentos que a gente não esquece, é verdade. Isso é uma coisa forte. A minha filha já está bem grandinha, tem 21 anos e ela está participando de algumas atividades ligadas a empreendedorismo na universidade e tal. E ela teve, no final de semana retrasado, uma imersão que eles foram das AJ, são as empresas júniores. E um dos palestrantes falou dessa questão de quanto o que tu molda na criança desde o iniciozinho lá, essa convivência, o que tu fala para ela, quanto isso vai determinar o que tu vai ser, né? Ela voltou assim impressionada. Eu não posso saudar muita coisa porque eu no tempo, né, nessa correria, na nossa profissão é bem complicado, né? Mas isso é importante porque as novas gerações também tentando resgatar isso numa vida louca que a gente tem, né? E eu fiquei pensando o seguinte, até, claro que saindo um pouco mais do lado da mensagem, mas... e aí, trazendo para uma coisa também que a gente falou aqui da questão da eleitoral, né? Que a gente viu, por exemplo, a diferença de como foram nessa quarta-feira, no dia 12, né? Dia da criança, os programas eleitorais em Porto Alegre, que a gente viu o Marquesan trazendo um pouco isso até, claro, obviamente, com aquela coisa dele com as crianças, que eu achei até que foi uma sacada bem legal mesmo, que ali no assunto que ele acabou abordando, assim, as crianças não entendiam metade, ele falando de segurança, pardais e multas, mas eu achei legal a ideia, eu acho, independente, não estou querendo fazer propaganda, né? E o Melo foi um pouco mais durão e tal, mas trazendo isso, essa coisa e eu acho que é interessante, eu acho, e quanto falta isso na nossa publicidade em TV mais aberta, assim, né? Lembra um pouco das propagandas, né? A reflexão que eu trago a respeito disso, Henry Jenkins, que ele fala sobre a conexão, a cultura da conexão, essa cultura de compartilhamento, em que as novas tecnologias, elas não nos transformaram como seres humanos. Boas práticas, boa parte das práticas que nós temos, como, por exemplo, compartilhar coisas que hoje a gente compartilha na internet, a gente compartilhava na roda de fogueira, nas cavernas. Contávamos histórias, compartilhávamos coisas que achávamos, enfim. Eu acho que nessa relação pai-filho, quando a gente está falando de tempo e espaço, a relação ainda continua. E aí eu vou fazer na minha época, quando tinha reunião dançante, a gente não queria que o pai parasse na frente ou entrasse na reunião dançante. Continua assim, ninguém quer que pare. O que acontece agora, eu vejo as brigas, mãe, eu não acredito que tu comentou no meu post. A minha mãe tem um perfil no Facebook e ela entra lá para comentar com as minhas amigas. Eu, durante muito tempo, eu não estava como amiga lá da minha filha. Hoje ela me aceita e tal, porque ela está interagindo com as minhas colegas, que são mais novas também. Então as relações entre pais e filhos, elas teoricamente continuam as mesmas, mas o tempo e o espaço... E quanto a gente aprende com eles, eu acho Mas fantástico. eu acho que é para se refletir muito sobre esse vídeo, né? Porque quantos pais não deixam de educar seus filhos e entregam a educação para um aparelho eletrônico, né? Transferem a responsabilidade. Por isso vamos falar sobre aparelhos eletrônicos agora, né? Gostaram do gancho? Eu fui preparando e pá! O negócio é o seguinte, a Samsung, suspendeu a fabricação do modelo Galaxy Note 7. Um vídeo no YouTube mostra uma funcionária de um Burger King, uma lanchonete, na Coreia, tentando pegar o aparelho fumegante. A empresa chegou a pedir que os donos desligassem os telefones. E agora? O que eu faço? Alguém tem o Samsung? Se tiver aqui, sai de... Eu também não tenho. Direito do consumidor, que a gente já falou várias vezes aqui. Tanto a loja que vendeu quanto a empresa
tá? São responsáveis. Pode mandar o vídeo, pode A gente mandar, tem o vamos vídeo. ilustrar. Então, tanto a loja que Nossa. vendeu esse aparelho de telefone quanto o fabricante, eles têm responsabilidade compartilhada sobre o produto que estão vendendo. Então, com certeza, cabe aí uma ação de dano moral. E a empresa Isso é um faz tudo. Pokémon que pega fogo, né? Aqui não tem um isso é um Pokémon que absurdo. Só pega que a gente está fogo. falando Olha de só, milhões de aparelhos. Milhões de E a aparelhos. empresa já Nos recuou aeroportos, e- tá? Lá em Campinas, quando eu tive passando por lá agora, inclusive nos alto-falantes, eles dizem: se você é proprietário de um aparelho da marca Samsung deste modelo, desligue o seu celular durante o voo, não deixe nem no modo avião. Imagina, porque né? tem problema. Imagina, aí Ponto pega pra fogo. Apple. Né? Mas tem um detalhe interessante. Bom, a Samsung anunciou a suspensão da venda e já com efeito impacto, óbvio, em perda de receita e tal. E isso tem lá a história vai continuar. Mas eu estava até ontem, acessei até uma materinha do Terra e tal, que eles resgataram várias histórias de produtos também, talvez não tão explosivos assim no seu, É que esse foi no muito seu na dano. cara, De várias dessas companhias que não deram certo. A Microsoft, a própria Apple e outras tantas. Mas então, recall assim, de carro o problema é é o comum, recall. comum. Agora, o problema é isso, quer dizer, afinal, a que nível está se chegando para tentar potencializar e dar condição para um equipamento como esse que gera né, quer dizer, começar a fazer teste Que de problema bateria, é né? esse? A discussão é em torno da qualidade, da fabricação, enfim, Como é que os testes aparelhos, não foram feitos se esse aparelho foi aparelhos que liberado? são bem caros, estes, Verdade. inclusive. Eu acho que esse equivale ao que? O iPhone iPhone 7, não sei, em 7. termos de... A Fiat, quando lançou o tipo aqui no Brasil, tinha um problema dele com as mangueiras da direção hidráulica, que ela corroía com o produto da lavagem do carro e ele pegava fogo, porque daí derretia e encostava. Mas aí não era um problema da montadora em si, era um problema de quando se usava ele uma lavagem de maneira inadequada. Mas também é um... Sim, mas como é que tu um vai, absurdo. né? Como é Daqui que a pouco, vou mandar lavar, não daí tá lava. estacionado e paga. É. E pega Não liga o fogo. celular, não liga deixa o celular, assim. deixa assim. É Não dá, né, complicado. gente? Bom, vamos falar agora sobre, por favor, pode fechar na Maressa aqui para ilustrar bem, né? O Outubro Rosa. Se Aí eu soubesse, está. tinha vindo com uma fitinha que virou hit também, a fitinha, Pois né? é, o meu Só aqui um pouquinho. encaixa O no Bibs rosa. está vermelho quase aqui, de né? rosa. Mas a gente já tirou Quase de foto. rosa. já. A fachada da Ubra TV, legal. que também é da Rádio Mix aqui do prédio. Todo onde mundo ficam as colocando emissoras. nas redes, né? Estão com luzes, Foi né? para a web, né? Exatamente. Tá Pink, ali. né? O rosa. Bom, vamos falar sobre esse engajamento, né? A Ubra TV participando, então, por favor, nosso diretor, a importância. Eu acho que... E outras campanhas também Sim, temos nos engajado, né? Eu acho que nós temos um compromisso como um meio de comunicação, né? Está presente, está se posicionando frente a essas campanhas que nós subscrevemos, sim, com toda certeza, né? Eu acho que o Outubro Rosa ele já começou faz mais tempo, não sei quantos anos, mas ele está começando a criar cada vez mais corpo, a gente percebe isso. Ainda ontem eu fui fazer uma rápida consulta e a gente percebe lacinhos em vários, até nos atendentes, né? E onde a gente anda, isso também está se confirmando cada vez mais, mas eu acho que isso serve tudo como um lembrete daquilo que a gente de fato deve fazer e se preocupar, que é com o respeito ao próximo. E aí eu incluo especialmente as mulheres, né? Como sendo o nosso próximo também, né? E não quero deixar fora os outros porque não, mas tem também as crianças. Bom, tem o Novembro Azul chegando aí, né? Logo é Novembro Azul. Então eu acho que se Tem o amarelo, que foi setembro, que era do sobre o suicídio. amarelo, que é nós não estamos querendo segregar tabu. ninguém, nem separar, nem ser preconceituosos. Eu acho que isso não é o tom dessas campanhas que separam de alguma forma, mas simplesmente reforçam o lembrete do nosso compromisso com o respeito, com o ser humano, né, com, enfim, o próximo como um todo, né? E chamar a atenção também como pro diagnóstico precoce, né? Que é o que dá mais condição das pessoas... E eu acho que a gente tem que... Talvez o Outubro Rosa, como muito bem disse o nosso diretor, Walter Kurrenbecker, já esteja consolidado na cabeça das pessoas. O que me preocupa é o Novembro Azul, às vezes que nós temos questões culturais no Rio Grande do Sul que às vezes atrapalham. A importância também do exame, no caso do homem, do câncer de próstata. Mas até na questão do câncer, né, de mama, etc., tem um detalhe que tu citaste antes do Drauzio Varela, e ele alertou sobre quando se faz a mamografia, que é um dos exames mais, né, que a revisão tem que ser mais frequente, que é o uso de proteção em função da tireoide, né? Sim. Que é um procedimento que tem que ser pedido, quer dizer, os técnicos lá de radiologia teriam que colocar, isso está disponibilizado, e eu, por exemplo, até hoje, que já fiz muitos, nunca houve nenhuma indicação de usar. E isso é uma questão importante para proteger contra o efeito da radiação para outras áreas, né? Então, detalhe importante,
peça a sua proteção quando for fazer o exame, a mamografia. Importante. Bom, acho que com essa Busque mais dica, informações sobre isso, já é alguma coisa. Informação. E é para isso que serve o Outubro Rosa. E a prevenção, né? Quer Claro. dizer, essa é uma coisa que também tem que ser superada por parte das próprias mulheres também, porque é um exame chato, pelo que eu E já... o SUS que banque esse exame, não deixe ninguém exame esperando. complicado, chato, mas necessário. No caso do Novembro Azul que está vendo aí, supere qualquer tipo de preconceito cultural, qualquer E até coisa o do câncer de tipo. mama que E incide em no homens, caso- às vezes. Não, e no caso do câncer de verdade. mama e também no caso do câncer de próstata, aquele medo de fazer o exame. Ah, é melhor não mexer, não descobrir, né? E aí às vezes pode ser muito tarde. Acho que com Verdade. todas essas dicas a gente pode fechar bem Meu o tá em programa. dia. Agradecendo em primeiro lugar a nossa convidada especial, Patrícia Comunello, do Jornal do Comércio. Seja Legal. sempre bem-vinda. Muito obrigado por nos atender, mostrando aqui que na Obra TV a gente prima pelo A gente coleguismo. vem a Canoas, a gente vem a Canoas, não tem problema. Venha Canoas, por favor. Maressa, Guilherme, obrigado. Seguimos trabalhando na nossa redação. Professor Walter Kuchenbecker, uma satisfação. Uma mais boa vez. noite a todos os telespectadores e um bom fim de semana. Exatamente. Para todos nós, então, ficamos por aqui hoje.